Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Empower Convida, que é o programa aqui mensal da Empower Consultoria, onde nós trazemos convidados externos, né, para conversar conosco sobre questões políticas aí da agenda política e econômica, enfim, da semana, né? Hoje nós estamos recebendo o meu colega, o professor Cláudio Couto, cientista político aqui da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Cláudio, seja bem-vindo. Também esqueci de apresentar, estão participando também a Vera Galante, de Brasília, e o Luiz Pedroso, de Porto Alegre. Vamos ter uma conversa aqui bem informal. Cláudio, seja bem-vindo. Você quer começar se apresentando aí tanto o seu lado acadêmico como o seu lado de youtuber? Vamos lá. Bem, primeiro, obrigado, Rogério. Um prazer estar aqui com você, com a Vera, com o Luiz. O Rogério é meu velho amigo de muito tempo, inclusive fomos colegas como professores na PUC de São Paulo, isso há mais de uma década, né? Nós todos estávamos mais magros e tínhamos mais cabelo naquela época. Eu sou, como o Rogério falou, professor na Fundação Getúlio Vargas. Hoje eu coordeno também ali o mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas, professor da área de Ciência Política, e eu também, como o Rogério lembrou, tenho agora um canal no YouTube, aproveitei essa pandemia para criar, já estamos indo para mais de 50 programas agora, que se chama Fora da Política, Nossa Salvação, esse aqui do cartazinho atrás de mim. Eu criei o canal e logo em seguida transformei também o áudio dele numa versão de podcast, então todos os programas, tanto no YouTube como nos podcasts, convido aí quem nos assiste para assistir também o canal ou ouvir o podcast como achar melhor. Legal, Cláudio. Parabéns aí pelo seu programa, pelo seu canal, que é muito bom. Então, a gente não definiu assim, uma pauta muito fechada, né, Cláudio? Mas eu queria lançar uma bola aqui para você. A gente está passando aí por uma semana que parecia que seria uma semana muito tranquila, né? O Congresso não teve nem sessão, mas acontecendo um monte de coisa e dinheiro na cueca, enfim. Eu queria te ouvir um pouco aí como que você vê o atual quadro político brasileiro, né, a nível nacional. E a partir daí a gente vai conversando. Joia. Olha, acho que é interessante esse episódio da última semana, né? Para além do lado caricato que ele teve, dessa história de dólar na cueca, dólar nas partes íntimas, aí todas as piadas que se seguiram a esse episódio, né? Sabendo que a gente já tem um histórico no país de brincadeiras com dólar na cueca, embora elas ocupassem outra parte do espectro político, ideológico, e agora ocupam, digamos, aqueles que justamente faziam piada com essa outra história e ficam meio sem poder brincar com isso daqui para frente. Mas por que eu acho que esse episódio ele é interessante para além do anedótico? Ele é interessante porque ele ocorre justamente no momento em que nós vemos o governo Bolsonaro, que teve durante pelo menos um ano e meio uma postura bastante agressiva. Eu diria que mais do que propriamente um governo preocupado em tocar para frente políticas públicas. Ele era um governo preocupado muito mais em mobilizar a sua base, né? Cheguei a chamar isso num artigo que eu escrevi para o blog lá da nossa escola da FGV no Estadão, de um governo movimento, né? Um governo muito mais ocupado com essa ideia de atiçar as suas bases, de mobilizá-las, de radicalizá-las, inclusive de estimular, ainda que de forma nem sempre explícita, mas o fazendo na prática movimentos de questionamento do funcionamento e até mesmo da existência de instituições como o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal. O fato é que esse governo, depois de um ano e meio criando todo esse pampeiro, ele chegou num dado momento e resolveu se acomodar à política mais tradicional. Aquilo que, inclusive, significava tudo contra o que o Bolsonaro se elegeu, né? Ele falava que era contra a velha política, não negociaria nada. O general Heleno, lá no discurso que fez para comemorar a vitória eleitoral, falava que se gritar pegar ladrão, não fica. Se gritar pegar centrão, não fica um, meu irmão, trocando ladrão por centrão, lá do samba dos originais do samba. Enfim, era um governo que tinha esse discurso todo contra a estrutura institucional brasileira, no que ela tem de bom e no que ela tem de problemático, né? Porque, queiramos ou não, o fato é que o presidencialismo de coalizão tem, nesses partidos do chamado Centrão, que eu prefiro chamar de partidos de adesão, né? O Centrão, enfim, é um apelido que foi dado para isso desde lá da época da Constituinte. Esses aí são os partidos que acabam funcionando como esteio para todos os governos desde
a redemocratização. Não há um governo que não tenha se aliado a eles para ter uma base no Congresso e governar. O bolsonarismo achava que não precisava disso, né? Falava que não ia fazer, falava que ia negociar com as bancadas temáticas, ruralista, evangélica, bancada da bala, todas essas, e que não precisava negociar com os partidos. A coisa foi ficando complicada, acho que o ápice dessa complicação foi a prisão do Fabrício Queiroz lá na casa do advogado da família Bolsonaro em Atibaia, no Uacef. Atibaia, que é esse centro político da nação nos últimos anos também. E com tudo isso, o Bolsonaro foi obrigado a recuar. Eu entendo que ele não é propriamente alguém que se moderou, porque eu não vejo, sinceramente, a possibilidade do Bolsonaro se tornar um moderado, mas eu vejo a possibilidade dele recuar, de ter um recuo tático, e nesse recuo tático buscar uma acomodação fisiológica com o Centrão. Fisiológica porque é voltada à própria sobrevivência do governo e da família Bolsonaro diante de todas as situações que eles vinham vivendo, de investigações por rachadinha, de investigações por estímulo a atos antidemocráticos e tudo mais que pudesse vir daí. A pressão das instituições, do Supremo, do Congresso, por meio da CPMI e das fake news, tudo isso foi colocando o governo na berlinda. E essa situação de governo na berlinda fez com que o Bolsonaro buscasse essa acomodação justamente com aquelas instituições contra as quais ele se insurgia, Congresso e Supremo. E é aí que ele faz, finalmente, a aliança com os partidos de adesão, né, com o Centrão. E aí, quem diria, um dos representantes dessa ala, né, embora o DEM não seja exatamente um partido que se enquadra muito nos partidos de adesão, alguns dos seus membros têm se comportado dessa maneira, um governo que já tinha outros membros do DEM, Onyx Lorenzoni, Tereza Cristina, enfim, já tinha outros membros do DEM participando do governo, ele tinha ali no seu vice-líder no Senado, e o Bolsonaro depois se apressou a dizer, não é porque ele é vice-líder que eu tenho alguma coisa a ver com ele, né? Um negócio curiosíssimo, né? Não dá para entender esse tipo de lógica. Mas enfim, de qualquer maneira, justamente o vice-líder que representa esse tipo de acomodação é pego nessa situação vexatória. Então, na hora que o Bolsonaro recua para poder ter mais tranquilidade, governar e poder seguir adiante, ele tem um episódio como esse, em que a velha política, como ele assim chamava, mostra-se nas suas condições mais explícitas, né? Ou seja, com a ideia de dinheiro mal explicado, colocado em lugar indevido, oriundo de provável corrupção, e ainda nesse caso pior, envolvendo corrupção na área de saúde, o que é tão grave, né, por si só, e mais grave ainda no momento de pandemia. Ou seja, o Bolsonaro foi abatido em pleno voo, né, abatido a um excesso, mas ele foi, enfim, alvejado em pleno voo, justamente no momento em que ele tentava se acomodar com o sistema político tradicional. Legal. Vera, você quer começar fazendo alguma pergunta, Cláudio? Na verdade, assim, eu estava meditando hoje no governo Bolsonaro, ele é meio camaleão, ele vai conforme o vento sopra. Ele começou exatamente como você falou, né, contra a velha política, contra tudo, contra todos, fazer uma coisa completamente diferente, e hoje ele está fazendo exatamente aquilo que ele falava que não ia fazer. E concordo também que ele não compõe com ninguém, ele só se ajusta. Mas esse é o Bolsonaro de sempre, você não concorda? Porque ele ficou 28 anos na Câmara, sem expressão alguma, e se equilibrando também no cachorro da Vera ali. Hã? O cachorro da Vera passou ali no fundo. Seu cachorro passou atrás aí e nos distraiu, mas cachorro merece todo tipo de atenção. Mas esse aqui é a audiência fiel, entendeu? Ele não perde uma. E presta muita atenção, e às vezes dorme. Mas ele... então, é o Bolsonaro de sempre. Você não concorda que essa postura dele não vem desde muito tempo, que ele não mudou nada, que o modo de pensar dele continua exatamente igual? Então, eu acho que você falou em camaleão, né? Apareceu o cachorro no meio da conversa, já que a gente está falando de bichos. Eu diria o seguinte, o Bolsonaro talvez seja um outro bicho. Acho que ele não é bem o camaleão, ele é muito mais um anfíbio, né? Ou seja, ele vive um pouco na terra, um pouco na água, né? E por que eu estou querendo dizer isso? Porque embora ele sempre pertencido a partidos do Centrão, né, ou partidos que abrigam pessoas com perfil de Centrão, veja, hoje a gente falou do DEM, ele já passou pelo DEM, ele já passou pelo PTB do Roberto Jefferson, ele já passou pelo PSC do Everaldo e do Witzel.
né? Ele já passou e aí foi onde ele mais tempo ficou, pelo PP, herdeiro da Arena, mas que na realidade se transmutou num partido ultrafisiológico que inclusive apoiou até governos petistas. Enfim, ele passou por tudo quanto é lugar nesses partidos de adesão. Só que o curioso é que ao mesmo tempo que ele tem essa trajetória de membro desses partidos, ele sempre foi não apenas um deputado, digamos, do baixo clero parlamentar, aquele deputado desimportante, né? Nunca relatou um projeto de lei importante, nunca presidiu uma comissão temática, nunca foi membro da mesa diretora da casa, nunca foi líder de bancada, ou seja, ele era um deputado do baixíssimo clero, né? Diria não um Como? E nem propôs coisa alguma também. Nada relevante. A única coisa que ele propôs, nisso ele mostra uma certa coerência, foi aquela coisa de dar aquele remédio da chamada pílula do câncer, fosfetanolamina, né? E agora ele tem a cloroquina, ou seja, ele tem um certo apego a esse tipo de remédio milagroso sem comprovação científica que ele quer distribuir para as pessoas. Mas enfim, tirando isso, ele passou por todos esses partidos, mas veja, além dessa marginalidade, acho que outsider não cabe muito bem para ele, é muito mais um político marginal do que um outsider. Ninguém com 7 mandatos, todos os filhos na política, é outsider. Né? Agora, marginal é porque nunca teve protagonismo ou sequer algo próximo disso. Quando foi candidato a presidente da Câmara, teve 4 votos em 513. Ou seja, é um cara muito marginal. Agora, veja, nesses partidos, eu acho que é aí que vem um ponto interessante. Além de marginal, ele sempre foi também alguém que corria um pouco por fora do comportamento geral desses partidos. Quando, por exemplo, o PP era a base do governo Fernando Henrique, ele estava lá, ele votava contra o governo e até falou que precisava fuzilar o presidente da República. Então, o partido ao qual ele pertencia aderia ao governo, ele não. Nos governos petistas, a mesma coisa. O PP chegou até o Ministério das Cidades, por exemplo, né, teve membros importantes no governo. O Bolsonaro votava sistematicamente contra o governo em desalinho com o seu partido. O fato é que o partido nunca o penalizou por isso, sempre achou interessante tê-lo nos seus quadros, mas jamais o penalizou porque, afinal de contas, né, era um deputado com muito voto, tinha aquele lado folclórico e tudo mais, ficava lá, mas ele sempre corria ao largo. Então ele era dos partidos centrão sem se comportar como centrão. Porque o Centrão apoia o governo, né? Os partidos de adesão, eles votam a favor, eles são disciplinados. E o Bolsonaro nem isso. Então ele combinava essa lógica de membro desses partidos e do baixo clero parlamentar e ao mesmo tempo de ser um deputado ultra radical, que defendia a ditadura, elogiava torturador, tinha posturas misóginas e tudo aquilo que a gente sabe. Então eu acho que ele combinava, por isso que eu falo que ele talvez mais do que camaleão, não é que ele se adapta a cada novo momento. O Kassab é um camaleão, né, eu diria. Mas o Bolsonaro é muito mais um anfíbio, ele preservava as duas naturezas ao mesmo tempo, né, de deputado dos partidos fisiológicos e baixo clero e de um ultra radical extremista que nunca escondeu essa sua faceta também. Obrigada. Luiz, sua vez. Eu ia comentar, né, que o Cláudio falou, o Bolsonaro gosta dessas pílulas milagrosas sem comprovação científica. Ele se colocou como candidato da pílula milagrosa sem comprovação científica, dizendo que ia acabar com a corrupção do Brasil e recentemente fez a declaração dizendo sobre o fim da Lava Jato que no governo Bolsonaro não há corrupção no Brasil. Eu sempre acho muito estranho, Cláudio, difícil explicar para alguém, principalmente para quem é mais leigo no assunto, o que se passa na cabeça do Bolsonaro e o que leva ele a dizer esse tipo de coisas, que são completamente desconexas com a realidade. Passa a bola. Não, eu acho que o que leva é que dá certo, né, em boa medida. Ele tem uma parcela do eleitorado que gosta desse tipo de posicionamento. Eu me recordo do ano de 2017, né, quando o Bolsonaro começava a subir nas intenções de voto, ali no segundo semestre de 2017, e aí eu já manifestava para alguns colegas, né, colegas meus, do Rogério, enfim, cientistas políticos também, uma preocupação com esse crescimento, porque eu falava, pô, ele é um candidato de extrema direita, é um cara completamente enlouquecido, é um perigo esse cara chegar à presidência. E de vários ouvi assim, não, imagina, ele não vai chegar lá, né, porque ele vai falar alguma bobagem e isso vai derrubá-lo. E a reação que eu tinha era dizer o seguinte, olha, mas eu acho que o problema no caso do Bolsonaro é que ele justamente está onde está e está subindo porque ele fala o que fala. Ou seja, o caso dele é um pouco diferente, é muito diferente do que a gente vê na política tradicional, né? Ele justamente por ser esse radical, mais que radical, por ser esse extremista, é que ele começou a cativar as pessoas, porque ele era o antissistema, o antipolítico, o anti-tudo.
né? Ao mesmo tempo que estava dentro do sistema desde sempre, né? Essa coisa híbrida aí que ele conseguia combinar. E aí eu entendo que ele continua sendo quem foi. O Bolsonaro pode ter sido acusado de tudo, menos de ser alguém que em algum momento escondeu quem efetivamente é. Ele sempre mostrou quem efetivamente é. E agora, quando ele vem com esse discurso, eu acho que isso inclusive casa um pouco com quase que uma percepção messiânica e revolucionária do bolsonarismo, né? O marxismo tem uma teoria interessante que ele diz o seguinte, que quando chegar a sociedade comunista, como não vai haver classes sociais, não precisa mais de Estado. Então o Estado vai desaparecer por falta de finalidade. Porque a finalidade do Estado no marxismo é o quê? Assegurar a dominação da classe burguesa sobre o proletariado, né? De alguma maneira o Bolsonaro faz o mesmo discurso, né? Com a minha chegada ao governo não precisa mais de Lava Jato, porque a função da Lava Jato é combater a corrupção. Como eu acabei com a corrupção, ela não tem função e ela some por si mesma, né? É de alguma maneira um discurso, vamos dizer, de que uma grande revolução foi promovida pela sua chegada. Agora, é claro que isso não é verdadeiro, o dólar aí, dólar não, né? Os lobos-guará na cueca ou nas nádegas do senador vice-líder do governo comprovam que a corrupção continua presente. As rachadinhas com que se envolveram ao longo de toda a vida, Bolsonaro e filhos, mostram que o problema continua aí. A Val do Açaí, que agora virou Val Bolsonaro como candidata a vereadora, enfim. Os problemas é que, na verdade, era pequena corrupção porque era pequena política. Quando o cara é deputado do Estado Federal, os filhos são vereador, deputado federal, o que dá, e são ainda marginais no sentido que eu já apontei, o que dá para fazer mesmo é rachadinha e coisas próximas, né? Até quando você, inclusive, vota sistematicamente contra o governo, é até mais difícil entrar nos grandes esquemas de corrupção governamental, porque você não contribui para isso, né? Você não está lá participando, ajudando o governo e, portanto, podendo entrar na grande corrupção do executivo. O que sobra é fazer essa pequena corrupção da vida parlamentar. Isso foi feito pelos Bolsonaro durante toda a sua trajetória, como tem sido demonstrado sistematicamente, né? Não é à toa que a grande preocupação deles qual é? É procrastinar as investigações, é fazer com que elas não avancem, é se escorar nos privilégios da classe política, como foro especial, para poder se guarnecer. Nada mais avesso a esse discurso de combate à corrupção, mas as pessoas acreditam. Se ele foi capaz de ir à televisão a televisão não, né? As redes sociais na sua live de quinta-feira e dizer, embora ele seja vice-líder do governo, é o meu vice-líder, ele usou até essa expressão, é o meu vice-líder, ele não tem nada a ver com o meu governo. Então é um absurdo que a imprensa faz de associar esse meu vice-líder a mim. É mais ou menos como dizer, a minha mulher não tem nada a ver comigo, meus filhos não têm nada a ver comigo, eu não tenho nada a ver comigo, né? Ele faz esse discurso o tempo inteiro. Então, falar que a corrupção acabou com a sua chegada ao governo não é nada de tão diferente, né? Claro, é surreal porque o bolsonarismo é surreal, mas não é surpreendente porque está aí desde que ele começou a sua carreira como deputado lá no final dos anos 80. E esse discurso, hein, Cláudio, Rogério, ele sai no dia em que nós temos o resultado de uma nova pesquisa e a popularidade do Bolsonaro, desculpa, o índice de rejeição dele é o menor desde abril de 19. Go figure. O Luiz falou justamente do gancho que eu ia fazer aqui, né? No dia do professor, né? Ontem, 15 de outubro, saiu aí a nova rodada da pesquisa XP e PESP, que mostrou aí o Bolsonaro com 39% de avaliação positiva, né, ótimo e bom, e 31% de avaliação negativa, ruim e péssima. Então, por incrível que pareça, né, Cláudio, o governo vive um momento aí muito favorável, né, do ponto de vista de percepção da opinião pública. E aí, fazendo o gancho com as eleições municipais que a gente vai ter mês que vem, eu já queria te perguntar, você acha que o presidente vai ser um protagonista aí nas eleições para prefeito, nas grandes capitais, ou, enfim, qual o peso, né, que o presidente terá nessa eleição, na sua avaliação? Olha, eu acho que ele vai ter algum papel importante nessa eleição, afinal de contas o presidente da República sempre tem. A gente vê, por exemplo, o Celso Russomano em São Paulo e o Crivella no Rio de Janeiro, os dois claramente tentando se vincular de forma forte ao presidente. Ele está mais interessado, o Bolsonaro, no Russomano do que no Crivella, porque a situação do Crivella não é nada fácil.
né? O Russomano é um candidato que tem a primeira posição nas intenções de voto. E acho que o Russomano aposta muito no Bolsonaro, por quê? Porque ele ganhou essa fama aí de cavalo paraguaio, né? Começa sempre forte e cai ao longo da eleição, sequer chegando ao segundo turno. Só que, ao se apoiar no bolsonarismo, qual eu entendo que seja a aposta dele? Se apoiando no bolsonarismo, garantir o voto bolsonarista, nesse momento que o Bolsonaro ainda tem alguma popularidade, e com isso ter um piso para chegar no segundo turno. O bolsonarismo pode dar ao Russomano o que ele nunca teve, que é um piso mais firme, porque o piso dele era um piso arenoso, né? Ele não conseguia caminhar de forma sustentada até o final da disputa. Então talvez ele consiga isso agora, embora, no caso da cidade de São Paulo, a gente tem uma rejeição muito forte ao Bolsonaro, é mais forte até do que ao Dória na cidade de São Paulo. E com isso, ele pode ter problemas num eventual segundo turno contra quem quer que seja. Então, ele pode dessa vez chegar no segundo, mas aumentar a sua rejeição no segundo. Acho que ele corre esse risco, mas eu não vejo muito outra alternativa para o Russomano nesse momento. Acho que faz sentido, do ponto de vista dele, adotar essa estratégia. Agora, para além dessas duas capitais em que o Bolsonaro pode ter um papel importante, né, para sustentar o Russomano, para tentar liberar um pouco a vida do Crivella no Rio, embora acho que lá não tem muito como funcionar, porque o Crivella é muito rejeitado, eu acho que a dificuldade do Bolsonaro é a seguinte: é a primeira vez que a gente tem um presidente da República que chega nas eleições municipais, as primeiras de seu mandato, né, ou do seu longo mandato, porque Fernando Henrique teve 2 mandatos, Lula teve 2 mandatos, sem partido. Porque o Fernando Henrique chega à presidência, o PSDB, nas eleições municipais subsequentes, ele cresce nos municípios. O PSDB cresce muito em número de prefeitos. O PT, depois da chegada do Lula à presidência da República, cresce muito em número de prefeitos. O Bolsonaro conseguiu a façanha de ser o primeiro presidente a chegar a esse cargo destruindo seu partido. Ele se elegeu pelo PSL, o PSL tinha um trunfo imenso, inclusive para essas eleições, que era mais tempo de TV e rádio no horário gratuito. Tudo bem que com as redes sociais isso é menos importante do que já foi no passado, o que não quer dizer que se tornou pura e simplesmente desimportante. Mas com fundo eleitoral, né? Fundo eleitoral, exatamente. O partido com mais dinheiro do fundo eleitoral teria condições de alavancar aí as candidaturas a prefeito de uma forma muito forte nessa eleição, e o Bolsonaro conseguiu a façanha de arranjar uma confusão com esse partido, em vez de tentar se tornar um líder que ele já era natural do partido, né, e compor, porque o Bolsonaro tem dificuldade de compor, por isso que a acomodação fisiológica com o Centrão é realmente uma coisa, digamos, um pouco fora do esperado em relação a esse estilo. Ele também comprou a briga com o partido, acho que quis tomar o partido de assalto, a coisa era mais complicada do que isso, né? Com isso dilacerou o partido, criou uma série de dissidentes. A Joyce Hasselmann em São Paulo é a candidata da extrema-direita anti-bolsonarista, a gente agora tem direito até a isso, né? Embora ela esteja ali rateando nas pesquisas, né? Tá atrás até do Mamãe Falei, aqui na cidade de São Paulo, enfim. Mas de qualquer maneira, ele dinamitou esse partido, aí tentou criar a Aliança pelo Brasil. Fracassou fragorosamente, né? Não conseguiu criar o seu partido, a pandemia ainda atrapalhou mais ainda essa tentativa, e com isso o Bolsonaro é um presidente que chega sem partido. Sem partido é mais difícil para esse presidente se tornar um ator protagonista, porque ele pode ter um monte de candidatos espalhados país afora, mas nenhum candidato vai estar muito comprometido necessariamente com ele passada a eleição. Pode até nesse momento falar, se o Bolsonaro é popular aqui, eu vou dizer que eu sou o candidato do Bolsonaro. Mas se amanhã o Bolsonaro está impopular, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou do partido dele, até porque ele não tem partido nenhum, né? Quer dizer, o único partido hoje um pouquinho mais próximo da família Bolsonaro é o Republicanos, né? O partido da Igreja Universal, da Rede Record, pelo fato de que os filhos do Bolsonaro 01 e 02 se filiaram ao Republicanos, né, no Rio de Janeiro. Agora, fora isso, não tem nenhum partido que ele possa efetivamente chamar de seu, e daí a dificuldade de exercer o protagonismo nessa hora. Em Brusque, no interior de Santa Catarina, tem um candidato a vereador lá que chama Donald Trump Bolsonaro, pelo PSL. Eu vi já um do PCdoB, que é meio um sósia do Bolsonaro, é uma versão um pouco mais derrubada do Bolsonaro, mas que é o Bolsonaro comunista. Ele se apresenta dessa maneira. Os nomes estão ótimos também, né? Ele divertido. Estão muito divertidos. Mas, enfim. São Paulo... Brasília não tem eleição municipal, né, Vera? Não. Brasília tem um governador, então daqui 2 anos só. Mas como o Bolsonaro já está em campanha para pela reeleição. Então, assim, na verdade, a campanha
para 2022, tanto os governadores quanto o presidente já estão na rua. Então, ninguém fala, mas todo mundo faz. Principalmente Bolsonaro. Mas São Paulo, vamos voltar a São Paulo. Mário Covas, PSDB... Bruno Covas. Não, Neto. Tá bom. Ato falho. Meu herói, eu votei nele. Mas, em todo caso, Bruno Covas encostou no Russomano. Ele estava com a diferença até bem grande, mas ele encostou. E eu acho que comprova o que você falou, né? Que o Russomano corre, depois ele para. Você tem alguma chance de isso reverter ainda para o primeiro turno? Olha, eu acho que tem muito tempo para a eleição, né? A gente está falando hoje há praticamente um mês das eleições, né? Um mês é muito tempo em eleição e acho que nos últimos anos tem sido cada vez mais. A gente vê eleições que tem reviravolta na última semana, né? O Witzel lá no Rio de Janeiro foi isso. Eu nem sabia quem era Witzel até uma semana antes da eleição. Brasília, né? Também a gente teve um resultado parecido. Enfim, a gente tem visto episódios dessa natureza ocorrerem. Então eu não descartaria que nesse ano, ainda por cima nesse cenário atípico, né, de eleições em que a campanha de rua é mais complicada, em que tudo corre muito pelas redes sociais, pela internet, mais pela televisão do que foi há 2 anos atrás, justamente por conta dessa dificuldade da campanha de rua, né, e aí tudo que é instrumento de campanha à distância acaba ganhando importância. Eu não sei o quanto a gente consegue prever muito do cenário com tanta antecedência. A gente tem, claro, algumas coisas que, enfim... a gente imagina nesse momento, mas sem cair no clichê, né, de repetir que pesquisa é momento, é fotografia, e é mesmo, mas enfim, o clichê nesse caso é inevitável. O fato é, eu aguardaria as próximas semanas para ver o que ocorre, né? Quando a gente olha algumas pesquisas, por exemplo, no caso do Rio, eu acho que o caso do Rio é um caso interessante, a gente vê claramente o Crivella caindo e as duas candidatas da esquerda, né, a Marta Rocha e a Benedita subindo. Se essas curvas vão se cruzar em algum momento ou não, é algo que a gente precisa aguardar. Eu apostaria hoje, se eu tivesse que simplesmente fazer uma aposta naquelas casas de aposta, eu apostaria que cruzam, né? Mas eu não tenho certeza de que isso efetivamente vai acontecer. Em São Paulo, eu acho que o cenário é um pouco mais complicado. Por quê? Porque, primeiro, você tem um prefeito que é conhecido das pessoas, que, enfim, não é super bem avaliado, mas também não é super rejeitado, né? Ele é visto também como um candidato moderado, né? E eu acho que ele tem condições, por conta disso, de ser um candidato, inclusive, para pegar o voto da esquerda no eventual segundo turno contra Russomano. Acho que por todas essas condições, eu apostaria, e por ter muito tempo de televisão e tudo mais, eu apostaria que o Bruno Covas chega no segundo turno. Acho difícil não chegar. O Russomano tem esse trunfo, que eu mencionei agora, que é criar um piso com base no voto bolsonarista, algo que ele nunca teve antes. Ele nunca teve algo assim para usar no momento anterior, embora eu acho que esse piso pode se tornar um fardo para ele no segundo turno. A grande incógnita é quem é o terceiro candidato com chance de crescer. Eu apostaria hoje no Boulos. Né? Por quê? Porque o PT tem um candidato que é um candidato muito ruim de voto majoritário, que é o Tato, é um candidato que tem dificuldade de se expressar, que é visto mesmo na esquerda como alguém da máquina partidária, não é exatamente percebido como um candidato amplo, alguém com capacidade de dialogar com toda a sociedade. Tivesse o PT, por exemplo, lançado nesse momento o Padilha, que é o ex-ministro da Saúde do governo Lula, é médico, justamente na hora da pandemia. Você não usa um trunfo como esse, já que o Haddad não seria candidato de qualquer maneira, porque não quer ser candidato a prefeito de São Paulo, mas, enfim... era um trunfo, mas não, lançou o candidato da máquina. A minha percepção é que ele, depois de ter crescido 3 pontos percentuais, né, eu diria, ele quadruplicou sua intenção de voto, né, foi de 1 para 4%, né, mas é claro que isso não quer dizer nada. Eu acho muito difícil que ele continue crescendo muito além disso. Talvez ainda cresça mais um pouquinho, porque o PT é um partido forte em São Paulo, já governou a cidade 3 vezes. Só que o problema é que esse voto petista, hoje inclusive de petistas históricos, ou gente alinhada ao partido historicamente, está indo todo para o Boulos, que conseguiu fazer o PSOL virar um pouco o PT dos anos 90. Né? Então ele produziu um rejuvenescimento nesse campo da esquerda, dialoga muito mais com as novas gerações, e por incrível que pareça, mesmo sendo de um partido mais radical que o PT é um partido de centro-esquerda, ou uma social-democracia, de uma esquerda moderada, o PSOL é o partido, vamos dizer, o PT na adolescência. Mas ainda assim ele consegue ter um discurso mais amplo do que o Tato. Olha o paradoxo
que essa eleição cria. Então, eu diria, se alguma chance... O França está se aproveitando do seu recall da eleição para governador, ele ganhou do Dória em São Paulo, a meu ver, muito mais por rejeição a Dória do que por aprovação a ele na cidade de São Paulo, já que o Dória tinha abandonado a cidade para tentar ser presidente e acabar virando governador. Mas eu não vejo muito como França tenha condições, por méritos próprios, de crescer nesse momento. Ele é até um político que se comunica muito bem, ele tem até bons argumentos aí para tentar convencer o eleitor. Acho que ele pisou na bola do ponto de vista da sua estratégia de campanha nesse começo de campanha, quando ele foi lá posar ao lado do Bolsonaro, depois o filho dele foi numa cerimônia com o Bolsonaro. O França tinha que ter apostado no voto de centro-esquerda. Quando ele vai se alinhar ao bolsonarismo, ou vai tentar, vamos dizer, oportunisticamente, coletar ali algum apoio junto ao bolsonarismo, ele queima o filme com esse eleitorado. E esse eleitorado corre para o outro lado, né? Corre para o Boulos, corre até para o Tato, né? Ou eventualmente para o Covas, porque de qualquer maneira o Covas tem tido na Prefeitura de São Paulo uma postura anti-bolsonarista, inclusive na área de cultura, quando a cidade de São Paulo promoveu aqueles eventos culturais, todos preocupados aí em se contrapor à censura que o governo federal vinha impondo a certas manifestações culturais. Então o França, a meu ver, cometeu um erro estratégico gravíssimo, né? Assim como o Russomano, algumas eleições atrás, quando ele perde do Haddad, ele diz que vai cobrar a passagem de ônibus mais cara para quem mora mais longe. Então imagina você, né? Você dizer para o cidadão da periferia de São Paulo, olha, além de você ficar 3 horas no ônibus, você vai pagar mais caro por isso. Quer dizer, você vai penalizar o pobre que mora longe e, e sofre mais no transporte. Achou que estava em Londres, né? Que tem aqueles círculos, né, da cidade. Não entendeu nada. Eu acho que esse abraço do França ao Bolsonaro, ainda que um abraço meio tentando disfarçar depois, pode ter um efeito para o França parecido a esse que o Russomano teve no passado, sem que o França tenha sequer em algum momento aparecido tão forte nas pesquisas como o Russomano já apareceu naquela eleição. Deixa eu só fazer um reparo aqui. Apesar de eu estar radicado em São Paulo já há 20 anos, um pouco mais, o Cláudio foi generoso quando disse que a gente foi colega na PUC há 10 anos atrás. Quase 20, viu, Cláudio? Puxa vida. Eu fui generoso comigo, não com você. Mas apesar de eu estar em São Paulo há tanto tempo, eu sou originalmente do Rio de Janeiro, né? E por uma questão de justiça, a gente precisa mencionar também que no Rio de Janeiro o favorito até agora nas pesquisas não é nem o Crivella, nem as candidatas aí dos partidos de esquerda, é o ex-prefeito Eduardo Paes, né? Sim. O Rio de Janeiro tem uma diferença importante em relação a São Paulo, que lá, tanto o PSDB como o PT são partidos que não têm muita força eleitoral nas eleições para prefeito, né? Então é só esse registro que eu queria fazer. O Paes, por enquanto, está navegando em águas relativamente tranquilas, né? Sim, deixa eu fazer só mais uma correção, Rogério, você não é baiano? Putz, é uma longa história. Eu sou baiano de nascimento, filho de gaúcho, mas me criei no Rio de Janeiro, né? Então eu torço pro Flamengo e me considero carioca. E hoje mora em São Paulo. E mora em São Paulo, Você cabe caso naquela música do Chico Buarque, né? Meu pai era paulista, meu avô pernambucano, e assim vai. Sou eu. Luiz. Um registro aqui do Sul também, que a situação não é muito diferente, mas Porto Alegre, em específico, ela é uma cidade que gosta de uma esquerda. Historicamente tem esse pezinho. E a Manuela Dávila, que saiu candidata a vice-presidente junto com Haddad na última eleição presidencial, está liderando as pesquisas até o momento. Ela tem como candidato a vice-prefeito o ex-ministro Rosseto, do PT, né? Do PT, e vindo logo atrás dela ali a gente tem o ex-prefeito José Fortunati, que agora eu nem sei que partido está, acho que é PTB. PTB. Que também foi do PT, né? Que também foi do PT, e um deputado estadual, o Sebastião Melo, do MDB, que foi vice-prefeito do Fortunati. Então, tá essa corrida que mais a esquerda em Porto Alegre ela tem assumido uma postura um pouco mais forte, e a rejeição ao bolsonarismo de alguma maneira mais presente do que em outras capitais. O que é diferente do resto do estado do Rio Grande do Sul. Isso é muito interessante. Porto Alegre tem esse núcleo mais à esquerda, que hoje tem um antibolsonarismo um pouco mais forte do que o estado. É que nem Austin, no Texas, né?
Perfeito exemplo. E isso é muito engraçado, porque cada vez mais essa aproximação da Manuela, do diálogo com os jovens, e tendo uma campanha muito parecida com a do Boulos em São Paulo, ela tem se manifestado de forma muito positiva. A população, de um modo geral, se vê muito mais ligada a essa Manuela, um pouco mais ao centro do que antigamente, e que atende aquela demanda do cara, ela não é Bolsonaro, ela é contrária ao Bolsonaro, é isso que eu quero. E é mais ou menos esse o cenário, trocando em bem miúdos, assim, é o cenário que a gente vai acabar vendo em muitas cidades pelo Brasil. É o grupo pró-Bolsonaro contra o grupo anti-Bolsonaro, que é o reflexo das últimas eleições presidenciais também, né? É uma continuidade. Sim, eu acho que sim. Desculpa, pode falar. E um último destaquezinho, né? Eu tenho percebido, e aí é um pouco contrassenso, que as redes sociais elas perderam relevância nas eleições em comparação ao que tiveram nas eleições presidenciais de 2018. As pessoas estão fartas de candidato, e principalmente porque a gente tem eleições para vereadores, então você sacudiu uma árvore e caem 10 candidatos a vereadores. Então as redes sociais elas estão inundadas de propaganda política, o que acaba afastando as pessoas cada vez mais da política. Porque é um saco você ficar ouvindo 20 mil candidatos a vereadora, o Zé da borracharia, o Francisco da padaria, falando de questões genéricas, né? E aí acaba afastando a população. Por isso as redes sociais, e aí eu corroboro com o que o Cláudio falou, a televisão ela vai ter um papel importante lá no final do período eleitoral, né? Eu acho que esse fenômeno da Manuela em Porto Alegre é muito interessante. Por quê? E aí eu faria uma conexão com outro extremo do país, no Maranhão, né, onde está o Flávio Dino, né, governador também do PCdoB. Porque eu entendo que o PCdoB está passando por um processo que a gente poderia talvez chamar de social-democratização. O PCdoB é um partido comunista ainda, né, mas que, como outros partidos comunistas ao redor do mundo, caminha aos poucos para o centro. E acho que o PCdoB tem feito esse movimento. É um partido pequeno, até comparativamente a outros partidos da esquerda, só que ele tem duas lideranças de grande projeção nacional. A Manuela, no Rio Grande do Sul, e o Flávio Dino, que talvez seja o nome mais arejado, curiosamente, da esquerda nacional hoje no Maranhão. Quem conversa com o Flávio Dino, quem já viu ele falar, vai achar o seguinte: ele de comunista não tem nada, ele é muito mais, digamos, um católico de esquerda, né, um pouco na linha teologia da libertação, ele, inclusive com muitas referências a questões católicas. É interessante isso, né? Ele claramente é um católico praticante e que discute questões relacionadas à religião de maneira contínua, inclusive as figuras de linguagem que ele usa o tempo inteiro. Está muito longe de ser um comunista PCdoB à la albanesa, né? Como ateu. O PCdoB já foi no passado ateu, muito pelo contrário, né? Eu acho que é outra coisa. E esse processo de social-democratização do PCdoB pode apontar um pouco para o que talvez venha a ser o jogo das forças de esquerda nos próximos 2 anos, mirando as eleições de 2022. Né? Eu olharia para esses fenômenos com alguma atenção. É interessante que no Rio Grande do Sul, o PT, diferentemente do que fez em São Paulo, resolveu ter uma postura mais perfil baixo, ou seja, aceitou ser vice de alguém de outro partido numa cidade que ele já governou mais de uma vez, inclusive num estado, diferentemente de São Paulo, né, em que o PT já governou, porque já teve Tarso Genro e já teve Olívio Dutra. Né? Apesar do interior ser meio Texas, como a gente comentou agora, mas não é tão Texas assim, né? Talvez seja mais para Colorado, digamos, né? Sem querer fazer nenhuma referência ao time ao qual você se opõe aí no Rio Grande do Sul, né? Mas talvez seja um pouco mais parecido com o Colorado nos Estados Unidos, que é um estado ali, né, do oeste americano, meio sul, mas que, enfim, tem lá uma postura mais progressista e às vezes uma postura menos progressista. Eu acho que isso pode talvez valer um pouco por esse interior. E mesmo assim, com esse histórico no estado de um partido muito mais forte do que é o PT em São Paulo, apesar dele ser um partido originário de São Paulo, né, em termos regionais, ele aceitou fazer uma aliança estrategicamente com um velho aliado seu, que é o PCdoB. Então é interessante como essa composição que ocorre no Rio Grande do Sul e tem grandes chances de sucesso eleitoral, em São Paulo caminha a não composição para um provável fracasso retumbante, né? Tanto que tem gente no PT em São Paulo que já sinaliza talvez
para o que seria muito mais prudente, seria um apoio do Tato ao Boulos. O problema é que o PT chega tarde, né, nessa história, porque se fosse antes, talvez até conseguisse ter o vice. Agora não vai dar para fazer isso. Então corre o risco realmente de diminuir de tamanho em São Paulo, algo que já aconteceu no Rio de Janeiro, onde o PT já foi escanteado pelo PSOL. Episodicamente nessa eleição tem uma candidata que tem recall, já foi governadora do estado, já foi candidata a prefeita, Benedita, e o PSOL deixou de lançar o seu grande nome lá, que seria o Freixo, mas me parece que, de qualquer maneira, quando a gente olha o longo curso da política carioca, o PT já deixou de ser o protagonista na esquerda no Rio de Janeiro. Então, é interessante como, nesse jogo das várias posições, né, a gente tem esse minueto aí à esquerda, né, com os vários parceiros dessa dança tentando se posicionar no cenário, mas eu diria num jogo que ainda está por se definir melhor. Eu olharia com atenção para o que aconteceu no Rio Grande do Sul, porque isso pode ter peso nesse processo daí para frente. Claro, se a Manuela vier a ganhar essa eleição, porque aí tem um outro impacto na política nacional. E olharia também para São Paulo, para ver o que vai acontecer aqui. Com a diferença que, se o PCdoB se social-democratiza, o PSOL não é exatamente isso, né? Aliás, tem uma aliança do PSOL com o PT também em Belém, que é um outro aspecto interessante desse jogo à esquerda do cenário político. De um ex-petista, né, o Edmilson Rodrigues, que já foi, inclusive, prefeito da cidade de Belém, né, e que concorre lá pelo PSOL. Agora, também tem um outro lado. O PT se tornou um partido mais social-democrata e moderado depois de chegar às prefeituras. Se, porventura, o PSOL chegar a alguns governos, pode começar a passar por um processo, não vou nem chamar de social-democratização, eu chamaria até de petização do PSOL, né? E aí é que a coisa fica mais complicada ainda, porque se o PSOL se caminha um pouco mais para a centro-esquerda, ele acaba produzindo um problema para o PT, que o PT corre o risco de perder esse espaço. Legal, Cláudio. Eu acho que a gente já está quase estourando aí o nosso tempo. Alguém quer acrescentar alguma última pergunta? Eu só tenho um comentário. Só rapidinho, eu acho que nem vai dar para comentar muito, Cláudio, porque senão a gente vai embora aqui mais 2 horas. Uhum. Mas lembrando que no dia que o Lula foi preso lá em São Bernardo, que a Polícia Federal esperava, ele falando com a multidão, ele levantou os braços do Boulos e da Manuela, que era, na época, candidata a presidente e a vice. Haddad estava lá, mas os dois têm a bênção do ex-presidente Lula, que ainda carrega muita gente com ele. Exato, é verdade, né? Enfim, e muita gente percebe no Boulos alguém que tem, mesmo sem ter a mesma origem social, né? Porque o Boulos é um rapaz que vem da classe média, né? Inclusive, a gente falava aqui do passado na PUC, eu e o Rogério, a irmã dele foi minha aluna no curso de Relações Internacionais na PUC, né? Me lembro dela lá nas primeiras turmas, né, do curso de Relações Internacionais, ainda nos anos 90. Né? Então, é uma outra trajetória do ponto de vista de origem social, evidentemente, não é um metalúrgico que chegou em São Paulo no pau de arara, aquela coisa toda, né, da trajetória do Lula, mas, ao mesmo tempo, ele é um cara com uma capacidade discursiva bastante considerável, se comunica bem, consegue inclusive adotar um discurso que chega nos setores mais jovens, e eu acho que isso é um aspecto interessante. Só que aí acontece o quê? Canibaliza o PT no campo da esquerda, né? E até, num certo sentido, com a bênção do Lula, embora o Lula não possa dizer que apoia o Boulos em São Paulo, né? Já está aparecendo na campanha do Tato, mas cria uma situação muito complicada, né? É por isso que eu acho que esse é um campo, né? O campo em que a situação está mais interessante de ver do ponto de vista de como ela vai se desenhar para daqui a 2 anos. Não só nessa eleição, enfim, a gente já está falando, mas como é que essas eleições são um momento de reorganização das forças políticas do Brasil, particularmente das forças à esquerda, mirando a eleição de 2022. Bem, Cláudio, olha, muito obrigado, acho que a gente já te alugou aí bastante, super esclarecedoras as suas avaliações. Então, eu queria te devolver a palavra aí para fazer a sua despedida e incentivando também os internautas aí que estão assistindo o nosso canal que se inscrevam também no canal do Cláudio, né? Fora da política não há salvação. Você falou aí da Igreja Católica, acho que esse termo aí foi tirado também do catecismo, né? da Igreja. Com certeza, é aquela frase da Igreja Católica na Idade Média, né, que dizia, fora da Igreja não há salvação. Extra ecclesia nulla salvo.
Perfeito, exatamente isso. Né? O Rogério conhece bem essa conversa. Né? E aí eu emprestei, né, esse termo, porque tem, com esse discurso antipolítica, né, que as pessoas muitas vezes fazem, eu não sou político, eu sou gestor, ou eu quero votar contra os políticos, nenhum político presta, tal, e essa negação da política, na verdade, é um tiro no pé, né? Então, peguei de empréstimo essa expressão aí católica para justamente dar o nome para o canal e para o podcast. Aí, claro, reforço o convite que o Rogério fez para que as pessoas assistam, ouçam. Né? Vai ser um prazer aí ter esse público também do canal aqui participando lá. Né? E enfim, vamos esperar para ver o que acontece nas eleições, né? Porque eu acho que ainda está muito em aberto, um mês é muito tempo, normalmente, e esse ano eu acho que pelas circunstâncias que nós vivemos, é mais tempo ainda. Né? Por isso que eu tomaria com alguma cautela, acho que algumas coisas até dá para apostar, eu apostaria que salvo algum cataclisma, o Paes chega no segundo turno no Rio de Janeiro, e a questão é saber quem vai com ele, eu acho que essa é a grande disputa. Né? Agora, em outros lugares tem muita coisa em aberto ainda. Então eu acho bom esperar e ver os próximos capítulos para poder antecipar um pouco melhor os possíveis resultados. Maravilha. Legal, Vera, Luiz, últimas palavras, despedida do Cláudio. Obrigado pela conversa, Cláudio. Muito produtiva para nós e para todos que acompanharam o Empower Convida até aqui. Então, muito obrigado e ótimo final de semana. Obrigado a vocês, obrigado Luiz, Vera, Rogério, prazer estar aqui, sempre à disposição. Muito obrigada pelo tempo e pela generosidade. E o seu cachorro dormiu mesmo, pelo jeito. Agora está capotado. Gente, ele não vota. Ainda. É. Bom, muito obrigado, Cláudio. Obrigado, Vera. Obrigado, Luiz. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Um abraço. Tchau.